Seus filhos são uma vergonha. Nem parece que são da família. Olha as filhas do seu irmão. São 2 princesas. Se eu tivesse escolha, não teria te parido. As palavras da minha mãe atingiram-me como um soco no estômago, roubando-me o ar enquanto ecoavam pelo quintal, onde nossa família estava reunida para o tradicional almoço de domingo. Deixe seu like, se inscreva e comente sua cidade para mais histórias reais como esta. O burburinho das conversas ao redor cessou abruptamente, e um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Todos os olhares se voltaram para nós. Minha mãe, com seu rosto contorcido de desprezo, e eu paralisada pelo choque. Deixe seu like, se inscreva e comente sua cidade para mais histórias reais como esta. Meus filhos, Pedro de 8 anos e Luísa de 6, estavam brincando a poucos metros dali, felizmente distraídos demais com os primos para ouvirem as palavras cruéis da própria avó. Mas o restante da família ouviu. Meu irmão Gustavo, sua esposa Patrícia, minhas tias, primos, todos testemunharam a humilhação pública a que fui submetida. Mãe, o que você está dizendo? Consegui finalmente balbuciar, minha voz quebrando na última sílaba. Estou dizendo a verdade, Helena. Ela continuou, impiedosa, apontando para meus filhos. Olha só para eles. O Pedro desajeitado, derrubando tudo, com essas roupas sempre manchadas. E a Luísa, com esse cabelo que parece que nunca viu um pente. Compara com os filhos do Gustavo. Sofia e Isabela são tão elegantes, educadas, parecem 2 princesas. Todo mundo comenta. Olhei para minhas sobrinhas de 9 e 7 anos, impecáveis em seus vestidinhos combinando, cabelos perfeitamente penteados, sentadas com postura exemplar à mesa. E depois para meus filhos, Pedro com a camiseta já suja de terra, cabelos desgrenhados, rindo às gargalhadas enquanto corria pelo quintal. Luísa com seu vestido simples, um pouco desbotado de tantas lavagens, os cachos volumosos balançando livremente. Senti meu rosto arder de vergonha, não pelos meus filhos, mas pela crueldade daquela que deveria amá-los incondicionalmente. Como podia minha própria mãe não ver a beleza naquelas crianças autênticas, cheias de vida e alegria? Dona Clélia, não acha que está sendo um pouco dura demais? Interviu minha tia Marta, a única que parecia disposta a quebrar aquele silêncio mortificante. Dura? Estou sendo realista, minha mãe retrucou. Helena sempre foi assim, desleixada, sem ambição. Separada, vivendo de salário de professora, morando de aluguel aos 35 anos. E agora criando os filhos da mesma forma. Olha para o Gustavo, advogado respeitado, casado com a Patrícia, que é médica, casa própria, carro do ano. Cada comparação era uma facada. Não eram novidade. Eu as ouvia desde a infância. Mas algo dentro de mim, naquele momento, simplesmente quebrou. Chega! Minha voz saiu mais alta do que pretendia, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Nunca havia confrontado minha mãe assim, em público. Como você ousa falar dos meus filhos desse jeito? Eles são crianças, mãe. Crianças! Não são acessórios para exibir em reuniões sociais. Minha mãe recuou, momentaneamente atordoada pela minha reação. Gustavo levantou-se, visivelmente desconfortável. Helena, calma, ele disse, sempre o pacificador. Mamãe não quis dizer... Ah, ela quis sim, cortei, anos de ressentimento transbordando. Ela sempre quis. Sempre foi assim, Gustavo, você sabe. Eu nunca fui boa o suficiente, nunca. E agora está fazendo o mesmo com meus filhos. Minha mãe se recompôs, empinando o nariz com aquela expressão de superioridade que eu conhecia tão bem. Viu só? Temperamental como sempre. É por isso que você está onde está, Helena. Não sabe se controlar, não sabe se portar. Se não fosse por mim e seu pai, nem carro você teria. Aquilo foi a gota d'água. O carro que eu dirigia, um Fiesta 2010 já bem desgastado, estava no meu nome, mas era usado constantemente por meus pais e meu irmão. Assim como o apartamento onde moravam estava no meu nome, porque eles haviam destruído o próprio crédito com dívidas impagáveis anos atrás.
assim como o financiamento do carro de luxo do meu irmão, que eu havia assinado como fiadora, porque seu nome também estava sujo. Toda a minha vida adulta havia sido construída ao redor das necessidades da minha família. Morava de aluguel em um apartamento minúsculo com meus filhos, porque não conseguia financiar minha própria casa. Todo o meu crédito bancário estava comprometido com as dívidas deles. Você tem razão sobre uma coisa, mãe, disse, subitamente calma. Eu não tenho nada, porque tudo o que deveria ser meu está sendo usado por vocês. Peguei minha bolsa e caminhei em direção aos meus filhos. Pedro, Luísa, vamos embora. Mas, mãe, a gente mal comeu o churrasco, protestou Pedro. Podemos passar no McDonald's no caminho, prometi, ignorando o olhar de desaprovação da minha mãe ao ouvir a menção de fast food. Agora, por favor, peguem suas coisas. Enquanto as crianças reuniam seus pertences, relutantes, meu pai finalmente se manifestou, aproximando-se com aquela expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Filha, não vamos estragar o almoço por causa de uma bobagem. Ele tentou, sua voz conciliatória como sempre. Meu pai, o eterno evitador de conflitos, que nunca me defendeu das críticas constantes da minha mãe. Uma bobagem? Repeti incrédula. Vocês humilharam meus filhos, me humilharam na frente de toda a família, e isso é uma bobagem? Sua mãe só quer o melhor para vocês. Ele insistiu, baixando a voz. Você sabe como ela é. Sim, eu sei exatamente como ela é. E como você é também, pai. Sempre apoiando o favoritismo dela, sempre fechando os olhos. Meu pai suspirou, olhando ao redor para ter certeza que ninguém nos ouvia. Helena, vamos ser práticos. Você sabe que não podemos nos dar ao luxo de brigar. O financiamento do apartamento, o carro do seu irmão. E ali estava. A chantagem velada, a lembrança de que eu estava presa a eles pelas amarras financeiras que eles mesmos haviam criado. Não se preocupe, pai, respondi, uma resolução fria tomando forma dentro de mim. Não vou fazer nada impulsivo. Menti. Naquele exato momento, enquanto conduzia meus filhos confusos para fora daquela casa sufocante, uma decisão cristalizou-se em minha mente com clareza absoluta. Aquele seria o último almoço de família que suportaria. No carro, olhando pelo retrovisor os rostos de Pedro e Luísa, tão inocentes, tão alheios às feridas profundas que carregava, jurei a mim mesma que eles nunca cresceriam sentindo-se inadequados ou menos amados como eu havia sido. Mãe, a vovó está brava com a gente? Perguntou Luísa, sua vozinha quebrando o silêncio tenso do carro. Engoli o nó na garganta. Não, querida. A vovó só está cansada hoje. Mas ela disse que somos uma vergonha, Pedro comentou, surpreendendo-me. Então, ele havia ouvido. Ela não gosta da gente igual gosta da Sofia e da Isabela? Parei o carro no acostamento, incapaz de continuar dirigindo com aquela dor rasgando meu peito. Virei-me para encará-los, determinada a não deixar que aquelas palavras venenosas os contaminassem. Escutem bem vocês dois, disse, lutando contra as lágrimas. Vocês são perfeitos exatamente como são. Barulhentos, bagunceiros, autênticos, vivos. Nunca, nunca deixem ninguém dizer que precisam ser diferentes. Nem a vovó? Perguntou Luísa, seus olhos grandes fixos nos meus. Nem a vovó, confirmei. Especialmente a vovó. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, sentei-me à mesa da cozinha do nosso pequeno apartamento alugado e comecei a fazer o que deveria ter feito anos atrás. Um inventário completo de tudo que estava em meu nome, mas não me pertencia. O apartamento onde meus pais moravam, financiado no meu nome porque eles estavam endividados até o pescoço quando a casa antiga foi a leilão. O carro de luxo do meu irmão, também financiado com meu nome porque o dele estava sujo. 3 cartões de crédito que eu havia tirado para ajudar meus pais em emergências, mas que eles usavam livremente. Um empréstimo pessoal que havia feito para pagar a festa de casamento de Gustavo e Patrícia, que nunca foi reembolsado. A lista crescia, página após página, revelando a extensão do abuso financeiro que havia normalizado por anos. Quando terminei,
Fiquei olhando para aqueles números, para as parcelas mensais que consumiam quase metade do meu salário de professora, impedindo-me de proporcionar uma vida melhor para meus filhos. Tudo para manter as aparências de uma família que me desprezava. E então, algo dentro de mim simplesmente despertou. Ao longo das semanas seguintes, mantive as aparências. Atendi às ligações da minha mãe, ouvi suas críticas com a mesma resignação de sempre, ignorei os comentários passivo-agressivos sobre minha cena no almoço de família. Você sempre foi assim, Helena. Temperamental. Ela repetia. Igual seu avô paterno, aquele homem impossível. Não sei onde erramos na sua criação. Eu apenas assentia, deixando que ela pensasse que tudo havia voltado ao normal. Mas por dentro, algo fundamental havia mudado. Eu estava pesquisando, planejando, consultando-me secretamente com um advogado. Situação complicada, disse Dr. Maurício, um advogado especializado em direito financeiro, indicado por uma colega da escola onde eu lecionava. Tudo está legalmente no seu nome, então você é a responsável. Mas com documentação adequada, podemos provar que foram eles que usufruíram dos bens e serviços. E se eu simplesmente parar de pagar? Perguntei. Uma ideia que antes me pareceria impensável. Seu nome ficará negativado. Sua pontuação de crédito será severamente afetada, ele explicou. Mas, honestamente, pelo que você me contou, seu crédito já está completamente comprometido por causa deles. Era verdade. Eu não conseguiria um financiamento para uma caixa de fósforos com a quantidade de dívidas em meu nome. Há outra possibilidade. Dr. Maurício continuou, hesitante. Mas é bastante drástica. Estou ouvindo, respondi, uma determinação nova colorindo minha voz. Sair do país. Recomeçar do zero em um lugar onde seu histórico de crédito brasileiro não tenha impacto imediato. A sugestão, que deveria ter me parecido absurda, plantou uma semente que rapidamente começou a germinar. Eu tinha uma prima distante na Holanda, Elisa, com quem mantinha contato ocasional por redes sociais. Ela havia me convidado para visitá-la várias vezes ao longo dos anos, comentando sobre a qualidade de vida, o sistema educacional excelente, as oportunidades para professores fluentes em inglês como eu. Naquela noite, enviei uma mensagem a ela, aparentemente casual, perguntando mais sobre a vida por lá. A resposta veio na manhã seguinte, entusiasmada e detalhada. Helena, você deveria mesmo considerar vir para cá. Com sua formação e fluência em inglês, conseguiria facilmente um emprego em uma escola internacional. As crianças adorariam o sistema de ensino daqui, tão diferente do brasileiro, mais focado em desenvolvimento pessoal e menos em decoreba. E o apoio governamental para famílias é incrível. Ela prosseguiu detalhando o processo para a obtenção de visto de trabalho, as regiões mais acessíveis para a moradia, até mesmo oferecendo seu apartamento como pouso inicial enquanto eu me estabelecia. A ideia, que começara como um devaneio desesperado, começava a ganhar contornos de possibilidade real. Em paralelo, continuei minha investigação financeira. Com a ajuda do Dr. Maurício, descobri que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Meus pais haviam, sem meu conhecimento, contraído novos empréstimos usando o apartamento financiado em meu nome como garantia. Gustavo tinha 2 cartões adicionais vinculados ao meu nome, que usava livremente, pagando apenas o mínimo mensal. Isso é fraude, Helena, Dr. Maurício afirmou, mostrando-me a documentação que havia reunido. Você poderia processá-los criminalmente. A ideia de levar minha própria família à justiça era dolorosa demais para considerar. Mas eu precisava fazer algo. Por mim, pelos meus filhos, por nosso futuro. O destino, como costuma acontecer, ofereceu-me a oportunidade que eu precisava algumas semanas depois. A escola onde eu lecionava estava organizando um programa de intercâmbio com instituições europeias e procurava professores interessados em participar de um treinamento de 3 meses na Holanda. Não pensei 2 vezes antes de me candidatar.
Com minhas qualificações e fluência em inglês, fui imediatamente selecionada. Mas e seus compromissos aqui, Helena? Perguntou a diretora, claramente referindo-se às parcelas financeiras que todos sabiam que eu pagava para minha família. Era um segredo aberto no círculo de colegas. Já organizei tudo. Menti com um sorriso tranquilo. Será apenas por 3 meses, afinal. A notícia de que eu passaria um trimestre na Europa foi recebida com reações mistas pela minha família. 3 meses? E quem vai cuidar do seu pai quando ele tiver as crises de coluna? Minha mãe reclamou imediatamente, sempre focando no que ela perderia, nunca no que representava para mim. E como fica o pagamento do meu carro? Gustavo perguntou sem rodeios, preocupado apenas com seu próprio benefício. Tudo está organizado, assegurei a eles com uma calma que não sentia. As transferências bancárias continuarão automaticamente. E vocês mal sentirão minha falta. Esta última parte, pelo menos, era verdade. Minha ausência seria sentida apenas na medida em que criasse inconveniência prática em suas vidas, não por qualquer valor emocional que eu tivesse para eles. As crianças, por outro lado, estavam eletrizadas com a ideia. Vamos ver os moinhos de vento, mãe? Pedro perguntou, seus olhos brilhando de entusiasmo. E andar de bicicleta igual todo mundo lá? Completou Luísa, que recentemente havia aprendido a pedalar sem rodinhas. Sim para ambos, respondi, o coração apertando ao pensar no que estava prestes a fazer. Eles teriam que deixar para trás amigos, a escola que amavam, toda a familiaridade de suas rotinas. Mas ganhariam um novo início, livre das comparações constantes, do sentimento de inadequação que minha família insistia em incutir neles. Nas semanas que antecederam nossa partida, comecei discretamente a preparar o que seria, na verdade, uma mudança permanente. Documentos essenciais digitalizados e guardados em nuvem. Pertences sentimentais enviados aos poucos para Elisa na Holanda. Conversas com o Dr. Maurício sobre como proceder legalmente uma vez que estivéssemos fora do país. O que você está planejando é arriscado. Ele me advertiu. Mas entendo por quê. Só lembre-se que uma vez que dê esse passo, não há volta fácil. Assenti, ciente da gravidade da minha decisão. Não era apenas uma questão de fugir de dívidas. Era romper com um ciclo tóxico que havia definido toda a minha vida adulta. O dia da nossa partida chegou mais rápido do que imaginei. Minha mãe insistiu em um jantar de despedida na noite anterior, menos por sentimentalismo e mais para manter as aparências de família unida perante os parentes. 3 meses passam voando, meu pai comentou, dando tapinhas desajeitados nas costas das crianças. Vocês vão voltar e mal vão lembrar que estiveram fora. Se ele soubesse? Gustavo e Patrícia apareceram por apenas meia hora, trazendo presentes caros e inadequados para as crianças. Roupas de marca que logo ficariam pequenas, brinquedos eletrônicos que ocupariam espaço precioso nas malas. Para vocês não passarem vergonha na Europa, Patrícia comentou com um sorriso condescendente, olhando criticamente para as roupas simples dos meus filhos. Mantive o sorriso plástico, sabendo que seria a última vez que teria que engolir aquele tipo de comentário. Quando finalmente chegamos ao aeroporto na manhã seguinte, apenas meu pai apareceu para se despedir. Minha mãe tinha enxaqueca. Gustavo estava em uma reunião importante. Cuide-se, filha, meu pai disse, abraçando-me brevemente. Por um momento, vi nele um vislumbre do homem que poderia ter sido. Se não fosse tão fraco, tão submisso à minha mãe, tão disposto a sacrificar meu bem-estar pelo de Gustavo. Você também, pai, respondi, permitindo-me sentir pela última vez a dor da filha que nunca foi verdadeiramente amada por sua família. Quando o avião decolou, levando-nos para o que eu secretamente sabia ser um caminho sem volta, permiti-me chorar silenciosamente. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de luto, pelo que poderia ter sido, pelo que nunca foi, pela família que eu havia desesperadamente tentado agradar por toda a minha vida, apenas para ser constantemente lembrada de que nunca seria suficiente. Ao meu lado, Pedro e Luísa olhavam fascinados pela janela, vendo o Brasil ficar cada vez menor abaixo de nós. Seus rostos refletiam pura excitação e antecipação,
alheios ao turbilhão emocional que eu atravessava. Para onde vamos realmente, mãe? Pedro perguntou repentinamente, surpreendendo-me com sua percepção. Sempre sensível, ele frequentemente captava nuances que os adultos ao seu redor preferiam ignorar. Olhei para meu filho, depois para Luísa, que agora também me encarava curiosa. Eles mereciam a verdade, ou pelo menos parte dela. Vamos para um novo começo, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Um lugar onde podemos ser nós mesmos, sem precisar nos desculpar por isso. E a gente vai voltar para a casa da vovó? Luísa perguntou, sua pergunta inocente carregando um peso que ela não poderia compreender. Hesitei apenas por um segundo. Não, querida. Vamos construir nosso próprio lar agora. Surpreendentemente, nenhum dos dois pareceu particularmente perturbado com a notícia. Talvez, em seus corações infantis, eles já soubessem que aquela família nunca havia sido verdadeiramente um lar para nós. Amsterdã nos recebeu com um céu cinzento e uma garoa fina. Um contraste completo com o calor sufocante que havíamos deixado no Brasil. Elisa esperava por nós no aeroporto Schiphol, seu sorriso caloroso compensando o clima frio. Bem-vindos ao seu novo começo, ela disse, abraçando-nos entusiasticamente. Eu havia confiado a ela o verdadeiro propósito da nossa viagem, e ela apoiou minha decisão sem julgamentos. Seu apartamento no bairro de Jordan era pequeno, mas aconchegante, com vista para um dos muitos canais que cortavam a cidade. As crianças ficaram imediatamente encantadas com os barcos que passavam e as bicicletas que pareciam estar em todo lugar. É tudo tão diferente, Pedro comentou, olhos arregalados enquanto observava pela janela. Diferente é bom, respondi, sentindo um peso sendo levantado dos meus ombros a cada quilômetro que nos separava do Brasil. Nos primeiros dias, seguimos o roteiro que havíamos estabelecido para manter as aparências. Enviei fotos para a família via WhatsApp, detalhando nosso treinamento e experiência cultural. Meus pais e Gustavo mal perguntavam sobre nosso bem-estar, concentrando-se principalmente em questões práticas. Helena, o boleto do condomínio vence na semana que vem. Você já programou a transferência? Mensagem da minha mãe. Preciso aumentar o limite do meu cartão para uma compra importante. Você pode autorizar online? Mensagem de Gustavo. Respondi a todas educadamente, comprometendo-me a resolver suas demandas, ganhando tempo enquanto colocava em prática a segunda fase do meu plano. Com a ajuda de Elisa e seus contatos, consegui uma entrevista em uma escola internacional nos arredores de Amsterdã. Minha experiência como professora de inglês no Brasil, combinada com referências sólidas e a necessidade urgente da escola de substituir um professor que havia saído inesperadamente, garantiu-me o emprego em tempo recorde. É um contrato inicial de 6 meses, explicou o diretor, um holandês de meia idade com inglês impecável. Mas se tudo correr bem, e tenho certeza que correrá, será estendido permanentemente. E inclui assistência com visto de trabalho para você e visto de residência para seus filhos. Aquela era a peça mais crucial do quebra-cabeça, status legal para permanecermos na Holanda. Com o contrato assinado, pude iniciar imediatamente o processo de solicitação dos vistos apropriados. Enquanto isso, Dr. Maurício trabalhava incansavelmente no Brasil, preparando a documentação necessária para o que viria a seguir. 3 semanas após nossa chegada, quando já tínhamos garantido o aluguel de um pequeno apartamento próximo à escola onde eu trabalharia, chegou o momento que eu tanto temia quanto ansiava, o corte definitivo dos laços financeiros. Está tudo pronto, confirmou o Dr. Maurício durante nossa videochamada criptografada. A notificação formal será entregue amanhã, juntamente com toda a documentação comprobatória de que foram eles, não você, que usufruíram dos bens e serviços. Tenho também os registros das transferências bancárias deles, usando seus cartões sem autorização formal, o que configura fraude. E quanto às consequências legais para eles? Perguntei, ainda preocupada, apesar de tudo. Honestamente, Helena, eles provavelmente não enfrentarão processo criminal, a menos que você decida levar isso adiante formalmente. O que acontecerá é que os bancos e financeiras exigirão que eles assumam as dívidas,
já que foram os reais beneficiários. O apartamento provavelmente entrará em processo de retomada, a menos que eles consigam refinanciá-lo em nome próprio, o que, dada a situação de crédito deles, é improvável. Assenti, sentindo uma mistura confusa de culpa e alívio. Não desejava ver meus pais na rua, mas também não podia mais carregar o fardo que eles haviam colocado sobre meus ombros. E quanto ao meu nome? Ficarei negativada indefinidamente? Sim, no Brasil. Mas estamos providenciando declarações formais de que você foi vítima de fraude familiar, o que eventualmente pode limpar seu histórico. No entanto, isso levará tempo. Não importa, respondi, determinada. Não pretendo voltar tão cedo. No dia seguinte, sentei-me com Pedro e Luísa para explicar-lhes nossa situação de forma que pudessem compreender. Lembram-se quando conversamos sobre começar uma nova vida aqui? Perguntei, mantendo a voz calma e firme. Eles assentiram, curiosos. Bem, isso significa que algumas pessoas no Brasil vão ficar muito bravas com a mamãe, principalmente a vovó, o vovô e o tio Gustavo. Por quê? Luísa perguntou, franzindo a testa. Como explicar abuso financeiro e emocional a uma criança de 6 anos? Optei pela simplicidade. Porque eu estava ajudando eles com dinheiro, mesmo quando não tínhamos muito para nós. E agora decidi que precisamos cuidar primeiro da nossa família. Nós 3. Pedro, sempre perceptivo, assentiu lentamente. É por isso que a vovó sempre parecia brava com a gente? Porque você ajudava eles com dinheiro? A perspicácia dele me surpreendeu. Sim, em parte. E também porque algumas pessoas simplesmente não sabem amar sem condições. Como assim, sem condições? Luísa quis saber. Significa amar alguém exatamente como essa pessoa é, sem querer mudá-la o tempo todo, expliquei, acariciando seus cabelos cacheados que minha mãe sempre criticava. Como eu amo vocês dois, barulhentos, bagunçados, curiosos, imperfeitos e absolutamente maravilhosos exatamente como são. Seus sorrisos iluminaram o pequeno apartamento que agora chamávamos de lar. Então vamos ficar aqui para sempre? Pedro perguntou. Por um bom tempo, sim. Temos muito a aprender e explorar neste novo país. E a vovó e o vovô vão vir nos visitar? Luísa indagou, sua inocência apertando meu coração. Provavelmente não, querida. Pelo menos não tão cedo. Para minha surpresa, nenhum dos dois pareceu particularmente triste com esta notícia. Talvez as crianças sejam mais perceptivas do que pensamos, captando as dinâmicas tóxicas que os adultos tentam disfarçar. A tempestade que eu antecipava chegou exatamente como o Dr. Maurício havia previsto. Primeiro, uma enxurrada de mensagens furiosas no meu celular. Como você pôde fazer isso conosco, depois de tudo que fizemos por você? Minha mãe. Você tem noção do que fez? Estamos prestes a perder tudo por sua causa. Gustavo. Filha, pelo amor de Deus, volte para resolvermos isso. Sua mãe está tendo crises de pressão alta. Meu pai, sempre apelando para o lado emocional. Em seguida, vieram as ameaças. Vamos te processar por abandono de lar e sequestro das crianças. Ameaça vazia, considerando que eu tinha a guarda total dos meus filhos e documentação legal para nossa viagem. Vou te denunciar à Interpol por fraude internacional. Outra ameaça infundada de Gustavo, que claramente não entendia como funcionavam as leis internacionais. E finalmente as súplicas. Helena, por favor, reconsidere. Podemos perder o apartamento. Onde vamos morar? Meu pai novamente tentando despertar minha culpa. Você vai deixar seus pais idosos na rua? É isso que quer? Minha mãe, convenientemente esquecendo que tinha apenas 62 anos, gozava de perfeita saúde e nunca havia trabalhado um dia na vida porque considerava empregos coisa de gente inferior. Cada mensagem era como uma onda batendo contra um dique que eu havia construído cuidadosamente em torno do meu coração. Mas o dique aguentou. Respondi apenas uma vez, com uma mensagem curta e definitiva. Vocês terão que assumir as consequências das próprias escolhas, assim como estou assumindo as minhas. Não entrarei mais em contato
e pedirei que respeitem nossa decisão de seguir em frente. Depois, bloqueei todos os números. Foi um dos momentos mais difíceis e, simultaneamente, mais libertadores da minha vida. Dr. Maurício me mantinha atualizada sobre os desdobramentos no Brasil. Como esperado, o banco iniciou o processo de retomada do apartamento. Gustavo teve o carro apreendido, os cartões de crédito foram bloqueados. Sua mãe está dizendo a todos que você os abandonou, fugiu com o dinheiro deles e sequestrou as crianças. Ele relatou durante uma de nossas videocham tentar novamente continuar. Sua mãe está dizendo a todos que você os abandonou, fugiu com o dinheiro deles e sequestrou as crianças. Ele relatou durante uma de nossas videochamadas. Chegou a dar entrevista para um jornal local, posando de vítima. Embora esperasse tal reação, as palavras ainda me feriram. Era a mesma tática que minha mãe sempre usou, reescrever a narrativa para posicionar-se como a heroína injustiçada. Eles tentaram algo legalmente? Perguntei, temendo que pudessem complicar nossa situação na Holanda. Tentaram, mas sem sucesso. Primeiro, não há base legal para as acusações, já que você tem a guarda total dos seus filhos e todos os documentos para a viagem estavam em ordem. Segundo, a documentação que preparamos, comprovando o abuso financeiro, é sólida demais. Quando viram que isso poderia se voltar contra eles em um tribunal, recuaram rapidamente. 1 mês se passou. Depois 2. Nossa vida na Holanda começava a tomar forma. Pedro e Luísa foram matriculados em uma escola internacional onde as aulas eram ministradas em inglês e holandês e se adaptavam com a resiliência surpreendente que só crianças possuem. Eu me dedicava ao novo emprego, aprendendo o sistema educacional local, tão diferente do brasileiro, menos focado em provas e mais no desenvolvimento integral dos alunos. Nossa rotina ganhava contornos mais definidos. Passeios de bicicleta aos domingos pelos parques de Amsterdã. Aulas de holandês às terças e quintas. Visitas a museus e pontos culturais nos feriados. Aos poucos, estávamos construindo não apenas uma nova vida, mas uma nova identidade. O inverno europeu trouxe neve, uma novidade emocionante para crianças que haviam crescido no calor brasileiro. Ver Pedro e Luísa correndo pelo parque, tentando pegar flocos de neve com as línguas, trouxe-me uma alegria que há muito não sentia. Era como se, pela primeira vez, estivéssemos todos respirando livremente. Mas nem tudo eram flores. Havia noites em que o peso da minha decisão me esmagava. Apesar de todo o abuso, eles ainda eram minha família. Havia momentos bons entre os ruins, lembranças de risos compartilhados, celebrações familiares, pequenos gestos de afeto que agora pareciam tão distantes. Em uma dessas noites difíceis, encontrei Pedro acordado bem depois de seu horário de dormir, sentado na pequena varanda do nosso apartamento, observando a neve cair sobre o canal. "Não consegue dormir, filho?" perguntei, sentando-me ao seu lado e envolvendo-o com um cobertor. Ele balançou a cabeça negativamente. Estava pensando na vovó e no vovô. Meu coração apertou. "Sente falta deles?" "Não exatamente", ele respondeu, surpreendendo-me. "Só fiquei pensando, por que eles não gostavam tanto da gente quanto gostavam da Sofia e da Isabela?" A pergunta, tão direta e sincera, atingiu-me como um soco no estômago. Por mais que eu tivesse tentado protegê-los, eles haviam sentido o favoritismo, a rejeição. "Não é que eles não gostassem de você e da Luísa", respondi cuidadosamente, escolhendo as palavras. "É que algumas pessoas só conseguem amar de uma certa maneira, entende? Elas colocam condições. Você precisa se vestir assim, se comportar assado, ser como elas querem que você seja. E quando você não é exatamente como elas esperam, elas não sabem como lidar." Igual a vovó sempre dizia que eu tinha que cortar o cabelo curto como o do tio Gustavo, mesmo eu querendo deixar crescer? Ele perguntou, passando a mão pelos cabelos que agora ultrapassavam os ombros. Um pequeno ato de rebeldia que eu apoiava totalmente. "Exatamente assim", confirmei. "Mas sabe o que é incrível sobre você, Pedro? Você sempre soube quem era, mesmo quando os outros tentavam mudar isso.
Essa é uma força que muitas pessoas nunca desenvolvem. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você também tem essa força, mãe. Por isso viemos para cá, né? Para podermos ser nós mesmos. Naquele momento, qualquer dúvida remanescente sobre minha decisão evaporou. Este garoto de 8 anos havia compreendido perfeitamente o cerne da questão. Estávamos buscando a liberdade de sermos autênticos, sem julgamentos constantes, sem comparações cruéis, sem o peso de expectativas impossíveis de atender. Exatamente por isso, meu amor, respondi, abraçando-o com força. E estamos conseguindo, não estamos? 6 meses se transformaram em 1 ano. O contrato temporário na escola internacional se tornou permanente. Nossos vistos foram renovados sem complicações. O holandês, antes um mistério incompreensível, começava a fazer sentido, especialmente para as crianças, que já conseguiam conversar com os vizinhos em seu novo idioma. Doutor. Maurício continuou sendo meu contato com o Brasil, mantendo-me atualizada sobre a situação. Meus pais, como ele havia previsto, perderam o apartamento para o banco. No entanto, contra todas as expectativas, conseguiram alugar um pequeno imóvel na mesma região. Aparentemente, alguns tios haviam se mobilizado para ajudá-los. Gustavo e Patrícia se divorciaram. Outra surpresa. Segundo rumores, quando o dinheiro começou a faltar, o casamento perfeito começou a mostrar rachaduras profundas, relatou o Dr. Maurício, sem esconder certa satisfação. Ele está morando com seus pais agora, tentando reconstruir sua carreira depois de ter sido desligado do escritório de advocacia. Parece que o padrão de vida que ele mantinha era sustentado mais pelas suas assinaturas do que pelo próprio trabalho. Eu assimilava essas informações com sentimentos mistos. Não desejava o sofrimento deles, mas havia uma sensação inegável de justiça poética em toda a situação. O segundo inverno na Holanda foi menos severo que o primeiro, ou talvez estivéssemos apenas mais aclimatados. Comemoramos o aniversário de 10 anos de Pedro com um pequeno passeio de barco pelos canais, seguido de um bolo de chocolate na nossa casa. Já não era mais o apartamento, mas nosso lar, decorado com toques pessoais, fotos das nossas novas experiências, desenhos das crianças. A vida seguia, e seguia bem. Eu havia até mesmo começado a sair ocasionalmente com Jan, um professor de matemática holandês da minha escola, viúvo com uma filha próxima à idade de Luísa. Nada sério ainda, apenas a redescoberta lenta e cautelosa do que significa confiar em alguém novamente. Foi em uma tarde comum de abril, enquanto avaliava trabalhos dos meus alunos na sala dos professores, que meu mundo voltou a tremer. Meu celular vibrou com uma notificação, um e-mail do doutor. Maurício com um assunto urgente. Sua mãe na Holanda. Abri a mensagem com dedos trêmulos. Helena, recebi informação confiável de que sua mãe embarcou para Amsterdã há 2 dias. Não tenho detalhes sobre onde está hospedada ou quanto tempo pretende ficar, mas achei importante alertá-la. Entre em contato se precisar de qualquer assistência legal. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Como era possível? Como ela havia conseguido me encontrar? E mais importante, o que ela pretendia? Tentei manter a calma, analisando racionalmente a situação. Estávamos protegidos legalmente. Nossos vistos eram válidos, nossa situação regularizada. Ela não poderia simplesmente chegar e nos levar de volta, mesmo que esse fosse seu plano. Ainda assim, a ansiedade crescente me fez ligar para a escola das crianças, apenas para confirmar que estavam bem. A secretária, acostumada com pais preocupados, assegurou-me que Pedro e Luísa estavam em suas respectivas aulas, seguindo a rotina normal. Passei o resto do dia em estado de alerta, verificando compulsivamente o celular, planejando o que fazer se ela aparecesse na escola ou em nossa casa. Quando finalmente fui buscar as crianças no final da tarde, examinei cuidadosamente o entorno, procurando pelo rosto familiar da minha mãe entre os pais que aguardavam. Não a vi, mas isso não diminuiu minha apreensão. Tudo bem, mãe? Você está estranha, Pedro comentou enquanto caminhávamos para casa, sempre atento às minhas mudanças de humor. Só cansada, querido, respondi, tentando sorrir. Dia cheio na escola.
Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Cada barulho me fazia sobressaltar, imaginando minha mãe batendo a porta, criando uma cena, traumatizando as crianças que finalmente estavam florescendo, livres da crítica constante. Na manhã seguinte, levei as crianças à escola pessoalmente, em vez de deixá-las pegarem o ônibus escolar como de costume. Instruí a secretária e os professores a não liberarem Pedro e Luísa para ninguém além de mim, sob nenhuma circunstância. Aconteceu algo, Helena? Perguntou Anki, a diretora, claramente preocupada com meu estado. Hesitei apenas por um momento antes de decidir ser honesta. Minha mãe pode estar na cidade. Nós não temos um bom relacionamento e temo que ela possa tentar abordar as crianças. Anki assentiu, compreensiva. O sistema escolar holandês era extremamente rigoroso quanto à segurança dos alunos. Vamos garantir que eles fiquem seguros. Ninguém sem autorização prévia terá acesso a eles. Agradeci e segui para minhas aulas, tentando manter a concentração apesar da ansiedade que me corroía. Foi no final do meu último período, enquanto os alunos saíam da sala, que vi pela janela uma figura familiar atravessando o pátio da escola. Cabelos castanho escuros impecavelmente tingidos, postura ereta, aquele andar característico que eu reconheceria em qualquer lugar. Minha mãe. Por um momento, considerei me esconder, fingir que não estava ali. Mas essa seria a reação da antiga Helena, a que se encolhia, que evitava conflitos, que aceitava o papel de bode expiatório da família. A nova Helena, a que havia cruzado um oceano para reconstruir sua vida, merecia mais. Respirei fundo, arrumei meus materiais e caminhei para fora da sala, em direção ao inevitável confronto. Encontrei-a no saguão principal, argumentando com a recepcionista que, fiel às instruções, recusava-se a informar onde eu estava ou permitir que ela esperasse dentro do prédio. Mãe, chamei, minha voz mais firme do que esperava. Ela se virou, e por um breve instante vi algo em seus olhos que nunca havia visto direção a mim antes. Vulnerabilidade. Helena, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Estava mais magra, com novas linhas de expressão marcando seu rosto. O ano que se passara não havia sido gentil com ela. Como me encontrou? Perguntei, mantendo uma distância segura. Seu primo Miguel. Ele mantém contato com a Elisa, que deixou escapar onde você estava trabalhando. Ela deu um passo hesitante em minha direção. Podemos conversar? Em particular? Olhei ao redor. Diversos colegas observavam a cena com curiosidade mal disfarçada. Temos pouco a dizer uma à outra, respondi friamente. E preciso buscar meus filhos. Por favor, Helena, ela insistiu. E havia algo diferente em sua voz. Não o tom autoritário de sempre, mas algo quase suplicante. Vim de muito longe. Apenas alguns minutos. Contra meu melhor julgamento, concordei. Há um café do outro lado da rua. Podemos conversar lá brevemente. Mas antes preciso buscar Pedro e Luísa. As crianças... Seus olhos se iluminaram. Posso vê-los? Não, respondi imediatamente, minha voz não deixando espaço para discussão. Não até eu entender por que você está aqui e o que quer. Ela assentiu, aceitando meus termos sem argumentar. Outro comportamento atípico que só aumentou minha desconfiança. Busquei as crianças, explicando-lhes brevemente que precisava conversar com alguém e que esperariam na biblioteca da escola com a professora de artes, que gentilmente se ofereceu para ficar com eles. É a vovó, não é? Pedro perguntou, surpreendendo-me novamente com sua percepção. Sim, respondi honestamente. Como soube? Você só fica com essa ruga na testa quando é sobre ela ou o tio Gustavo, ele explicou, tocando o espaço entre minhas sobrancelhas. Sorri, apesar da tensão. Não se preocupe. Vou apenas conversar com ela e volto logo para pegar vocês. No café, escolhi uma mesa no canto, onde poderíamos conversar com relativa privacidade. Pedi apenas um chá, recusando o oferecimento da minha mãe para comer algo. O que você quer? Perguntei sem rodeios, assim que o garçom se afastou. Ela parecia desconfortável, fora de seu território,
sem o apoio habitual do meu pai ou a validação de Gustavo. Seu pai está morrendo, Helena, ela disse finalmente, os olhos fixos na xícara de café à sua frente. Suas palavras me atingiram como um golpe físico, roubando-me o ar. O quê? Como assim? Câncer de pâncreas. Estágio avançado. Os médicos deram a ele entre 3 e 6 meses. Fechei os olhos por um momento, tentando processar a informação. Meu pai, apesar de todas as suas falhas, de sua fraqueza perante minha mãe, era ainda meu pai. O homem que me ensinara a andar de bicicleta, que secretamente me levava para tomar sorvete quando eu tirava boas notas, mesmo quando minha mãe insistia que eu não merecia recompensas por simplesmente fazer minha obrigação. Por que você está aqui pessoalmente? Poderia ter ligado, enviado um e-mail. Você bloqueou todos os nossos números. Não responde e-mails. Ela respirou fundo. E seu pai pediu para ver as crianças uma última vez, para se despedir. Senti lágrimas se formando, mas me recusei a cedê-las. Interessante como vocês só se lembram que são avós quando é conveniente. Helena, por favor. Minha mãe parecia genuinamente abalada. Sei que cometemos erros. Erros? Interrompi, a raiva fervendo à superfície. Você humilhou meus filhos publicamente. Comparou-os cruelmente com os filhos do Gustavo. Disse que se arrependia de ter me parido. Isso não são erros, mãe. São crueldades deliberadas. Ela teve a decência de parecer envergonhada. Eu sei, e não tenho desculpas. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Como vocês estão vivendo? Perguntei finalmente. Depois do apartamento? Seu tio Arnaldo nos ofereceu a casa de visitas dele. É pequena, mas suficiente. Ela suspirou. Gustavo está morando conosco também, desde o divórcio. E você veio sozinha? Ele não quis enfrentar a irmã traidora? Perguntei, incapaz de conter o sarcasmo. Seu irmão não sabe que estou aqui. Ela admitiu, surpreendendo-me. Ele não mudou, Helena. Ainda acha que você deveria voltar e consertar a bagunça que criou. Mas seu pai... Sua voz falhou. Seu pai entende por que você partiu. Ele apenas gostaria de ver os netos uma última vez, de pedir perdão pessoalmente. Lutei contra as emoções contraditórias que me inundavam. Parte de mim queria mandar minha mãe embora, proteger as crianças de qualquer contato com aquela família que as havia rejeitado. Outra parte, talvez a menina que ainda ansiava pela aprovação dos pais, queria acreditar que algo havia mudado, que meu pai realmente se arrependia. Preciso pensar, disse finalmente, e preciso conversar com os meus filhos. Não farei nada sem o consentimento deles. Minha mãe assentiu, algo como o respeito relutante passando por seu rosto. Entendo. Estou hospedada no Hotel Amstel por 1 semana. Aqui está meu número. Ela deslizou um cartão pela mesa. Por favor, Helena. Ele não tem muito tempo. Observei-a enquanto se levantava para sair, notando como seus ombros pareciam curvados pelo peso dos últimos meses. Antes que alcançasse a porta, uma pergunta me ocorreu. Mãe, chamei, fazendo-a virar-se. Como pagou pela viagem? Pelo hotel? Um sorriso triste curvou seus lábios. Vendi minhas joias, todas elas. Inclusive as que pertenceram à minha mãe. Aquelas joias que ela sempre tratara como tesouros inestimáveis, que jurava deixar apenas para as netas dignas, as filhas de Gustavo. O significado daquele sacrifício não me escapou. Voltei para a escola para buscar as crianças, a mente turbilhonando com os desdobramentos inesperados. Aquela noite, depois que Luísa adormeceu, sentei-me com Pedro na nossa pequena sala para uma conversa que nunca imaginei que teríamos. Seu avô está muito doente, expliquei, tentando encontrar palavras que um garoto de 10 anos pudesse compreender. Ele não vai melhorar, e ele gostaria de ver você e sua irmã antes de partir. Pedro, sempre tão perceptivo, processou a informação em silêncio antes de perguntar. Ele está arrependido? Por todas as coisas ruins que disse sobre a gente? Ele diz que sim,
respondi honestamente. Mas a decisão de vê-lo ou não é totalmente sua, Pedro. Ninguém vai ficar bravo se você não quiser ir. Ele ponderou por mais alguns momentos. Acho que quero ver o vovô. Não pela vovó ou pelo tio Gustavo, mas pelo vovô. Ele às vezes era legal comigo quando ninguém estava olhando. Aquelas palavras simples quebraram algo dentro de mim. A percepção de que, assim como eu, meu filho tinha pequenos momentos preciosos de conexão com meu pai, escondidos dos olhares críticos da minha mãe. E a Luísa? Vou conversar com ela amanhã, prometi. Mas acho que ela vai querer ir também. Ela sempre pergunta sobre a família no Brasil. Na manhã seguinte, Luísa, como esperado, recebeu a notícia com a simplicidade direta de uma criança de 7 anos. O vovô está indo para o céu? Perguntou. Sim, querida, em breve. Então temos que dar tchau para ele, né? É isso que a gente faz quando alguém vai embora para longe. De alguma forma, sua lógica infantil clareou minha própria confusão. Sim, independentemente da história complicada, do ressentimento, das feridas, havia um adeus a ser dado. Liguei para o hotel naquela mesma tarde. Podemos nos encontrar amanhã, informei minha mãe. Em um parque perto da nossa casa, apenas por 1 hora. Obrigada, Helena. Sua voz soou genuinamente grata. Devo comprar algo para as crianças? Presentes? Não, respondi firmemente. Nada de presentes, apenas venha. Falaremos por videochamada com o pai, já que ele não pôde viajar. O encontro foi tão estranho quanto eu imaginava que seria. Minha mãe, normalmente tão segura em seu território, parecia perdida nos espaços abertos do Vondelpark, deslocada em seu conjunto formal entre as mães holandesas em roupas casuais e práticas. As crianças, inicialmente tímidas, logo se soltaram quando começaram a mostrar à avó seus lugares favoritos no parque. O lago com patos, o pequeno teatro de marionetes, a área de escalada que Pedro havia dominado recentemente. Foi desconcertante ver minha mãe interagindo com eles sem as críticas habituais, sem as comparações constantes com os primos. Era como se ela estivesse conhecendo os próprios netos pela primeira vez, realmente vendo-os, não apenas medindo-os contra um padrão impossível. Quando nos sentamos em um banco para a videochamada com meu pai, senti um nó na garganta ao ver seu rosto na tela do celular. Ele havia envelhecido décadas no ano que se passara. Magro, pálido, com olheiras profundas, mas seus olhos se iluminaram ao ver as crianças. Vovô! Luísa exclamou, aproximando-se da tela. Você está no Brasil? Está calor aí? Meu pai riu fracamente. Está quente sim, princesa. Como está a Holanda? Tem muitos moinhos de vento? Enquanto as crianças conversavam animadamente com ele, contando sobre a escola, os amigos, as aventuras no novo país, observei minha mãe. Havia algo diferente nela, uma suavidade que eu nunca havia visto antes, uma tristeza resignada nos olhos, enquanto observava meu pai interagindo com os netos que ele em breve deixaria. Quando as crianças se afastaram para brincar por alguns minutos, meu pai finalmente se dirigiu diretamente a mim. Helena, sua voz fraca tremia de emoção. Eu falhei com você, como pai, como avô dos seus filhos. Permiti que sua mãe ditasse como nossa família funcionava. Nunca me opus quando ela favorecia Gustavo. Nunca defendi você e as crianças quando deveriam ter sido defendidos. Pai, você não precisa. Preciso sim, ele interrompeu, com uma firmeza que me lembrou do homem que ele havia sido antes que a doença o consumisse. Estou morrendo, filha. E não quero partir com essas palavras não ditas. Você estava certa em ir embora. Certa em proteger seus filhos. E eu sinto muito, mais do que posso expressar, por ter sido parte do que você precisava protegê-los. Lágrimas silenciosas corriam pelo meu rosto agora, caindo livremente. Ao meu lado, minha mãe também chorava, algo que eu raramente a tinha visto fazer. Eu te perdoo, pai. As palavras saíram naturalmente, sem o peso que eu esperava que carregassem. O alívio em seu rosto era palpável, mesmo através da tela.
As crianças estão tão felizes, tão livres. Ele observou. Você fez o certo, Helena. Sempre foi a mais forte de todos nós. Quando a chamada terminou, permaneci sentada ao lado da minha mãe em silêncio, observando Pedro e Luísa brincando à distância. Ele tem razão, sabe? Minha mãe disse finalmente. Sobre você ser a mais forte. Olhei para ela, surpresa pela admissão. Eu fui uma mãe terrível para você, ela continuou, encarando as próprias mãos. E uma avó ainda pior para seus filhos. Não espero seu perdão, Helena. Apenas queria que soubesse que seu pai não é o único que reconhece os erros que cometemos. Não respondi imediatamente, deixando que suas palavras penetrassem. Por que, mãe? Perguntei finalmente. Por que sempre o Gustavo? Por que nunca fui suficiente? Ela suspirou profundamente. Porque você era como seu pai, forte, independente, capaz. E Gustavo era como eu, inseguro, precisando constantemente de validação. De alguma forma distorcida, achei que ele precisava mais do meu apoio, porque você conseguiria se virar sozinha. Mas eu também precisava de vocês. Minha voz falhou. Também queria ser amada incondicionalmente. Eu sei, ela disse baixinho. E não há desculpa para isso. Nenhuma. Voltamos ao silêncio, mas era um silêncio diferente, não carregado de ressentimento e expectativas não atendidas, mas de uma compreensão dolorosa e tardia. Vocês podem visitar o Brasil, minha mãe disse hesitantly, para se despedir do seu pai adequadamente. Balancei a cabeça. Não posso, mãe. Legalmente seria complicado. E emocionalmente... Deixei a frase no ar. Entendo. Ela assentiu, aceitando minha decisão sem argumentar. Mais uma mudança surpreendente. Quando nos despedimos no final daquela tarde, não houve promessas de reconciliação, nem garantias de um relacionamento renovado. Apenas um acordo tácito de que o passado era o passado, e que talvez, com o tempo, algo novo poderia ser construído sobre as ruínas do que havíamos destruído. Meu pai faleceu 3 meses depois, pacificamente em seu sono, segundo minha mãe. Assistimos ao funeral por videochamada. Uma tecnologia que teria parecido bizarra anos atrás, mas que agora permitia uma forma de participação à distância. Ver Gustavo na tela, ostensivamente ignorando a câmera, foi um lembrete de que nem todos estavam dispostos a aceitar a nova realidade ou a reconhecer suas próprias contribuições para os conflitos familiares. A vida seguiu seu curso. Pedro completou 11 anos, agora fluente em holandês e começando a desenvolver interesse por ciências. Luísa, aos 8, revelava-se uma artista talentosa, suas pinturas coloridas decorando cada vez mais espaço em nossas paredes. Meu relacionamento com Jan evoluiu lentamente, com o cuidado de 2 adultos que carregavam cicatrizes emocionais profundas. Sua filha Emma e meus filhos formaram uma amizade sólida, às vezes discutindo como verdadeiros irmãos, outras vezes defendendo-se ferozmente contra o mundo exterior. Mantive contato ocasional com minha mãe, e-mails mensais, videochamadas nas datas importantes. Não era um relacionamento próximo, talvez nunca voltasse a ser. Mas havia um respeito mútuo que nunca existira antes. 2 anos após nossa conversa no parque, recebi a notícia de que ela estava vendendo a casa do tio Arnaldo e mudando-se para um apartamento pequeno perto da praia, realizando um sonho antigo que sempre adiara para satisfazer as expectativas alheias. Gustavo não está feliz com a mudança, ela comentou durante uma de nossas videochamadas. Acha que deveria continuar morando com ele e ajudando com as despesas. Mas pela primeira vez na vida, Helena, estou fazendo algo apenas por mim. O orgulho em sua voz era audível, e me peguei genuinamente feliz por ela. Talvez fosse verdade o que dizem. Nunca é tarde demais para recomeçar. Em uma tarde de primavera, quase 4 anos após nossa chegada à Holanda, recebi uma notificação que nunca esperei ver. Uma mensagem de Gustavo. Helena, sei que provavelmente não quer ouvir de mim, mas as coisas têm sido difíceis aqui. Perdi meu emprego novamente.
Estou considerando a possibilidade de recomeçar em outro país, talvez na Europa. Você poderia me orientar sobre como fez isso? Sobre como reconstruiu sua vida do zero? Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo, sentimentos conflitantes lutando dentro de mim. A ironia não me escapava. O irmão favorecido, o filho dourado, agora precisando da ajuda daquela que sempre foi considerada menos importante. Meu primeiro impulso foi ignorar a mensagem ou responder com a mesma frieza que ele sempre demonstrou em relação aos meus problemas. Mas então me lembrei de uma conversa recente com Pedro, agora entrando na pré-adolescência e desenvolvendo aquela sabedoria que parecia muito além dos seus anos. "Mãe", ele havia dito. Aquela coisa que a vovó sempre fazia, de comparar a gente com a Sofia e a Isabela. Isso é tipo um ciclo, né? Tipo, alguém fez isso com ela, aí ela fez com você, aí quase fez com a gente também. Acho que sim, filho. Por quê? Porque fico pensando, alguém tem que quebrar o ciclo em algum momento, né? Senão continua para sempre. Olhei novamente para a mensagem de Gustavo, as palavras de Pedro ecoando em minha mente. Alguém tem que quebrar o ciclo. Com dedos hesitantes, comecei a digitar. Gustavo, a reconstrução não é fácil. Requer humildade para reconhecer erros, coragem para enfrentar o desconhecido e resiliência para superar os obstáculos. Qualidades que você sempre teve, mas que talvez não tenha precisado usar tanto quanto eu. Se realmente quer recomeçar, tentar novamente, continuar. Gustavo, a reconstrução não é fácil. Requer humildade para reconhecer erros, coragem para enfrentar o desconhecido e resiliência para superar os obstáculos. Qualidades que você sempre teve, mas que talvez não tenha precisado usar tanto quanto eu. Se realmente quer recomeçar, posso compartilhar informações sobre o processo de imigração, custos de vida, mercado de trabalho. Mas preciso saber se isso é um plano sério ou apenas uma ideia passageira nascida do desespero momentâneo. Sua resposta chegou quase imediatamente. É sério. Mais sério do que qualquer coisa que já considerei antes. Não tenho nada me prendendo aqui. O divórcio finalizou. Perdi a guarda compartilhada das meninas depois que não consegui pagar a pensão por 3 meses consecutivos. Mamãe está seguindo com a vida dela. E eu finalmente percebi que tudo que achei que tinha, status, respeito, sucesso, era construído em bases falsas. Bases que você proporcionou, na verdade. A admissão me surpreendeu. O Gustavo, que eu conhecia, jamais reconheceria sua dependência de mim. Jamais admitiria que seu sucesso havia sido, em grande parte, sustentado pelas minhas assinaturas em financiamentos, pelos meus sacrifícios financeiros. Naquele mesmo dia, enviei a ele um e-mail detalhado sobre opções de imigração, não para a Holanda especificamente, mas para vários países europeus. Incluí planilhas de custos, links para sites de emprego, informações sobre a adaptação cultural e o desafio de aprender um novo idioma. Nas semanas seguintes, nossas trocas de mensagens aumentaram. Ele estava considerando Portugal, devido à facilidade com o idioma. Havia feito contato com um escritório de advocacia em Lisboa que procurava um advogado brasileiro para atender clientes expatriados. A oportunidade parecia promissora, embora o salário fosse significativamente menor do que ele estava acostumado a receber. "Acha que consigo me adaptar?" perguntou durante uma rara videochamada, a primeira em mais de 4 anos. "Viver com menos, recomeçar do zero? Se eu conseguir com 2 crianças pequenas, você certamente pode sozinho." Respondi, sem tom de julgamento, apenas constatando um fato. Ele assentiu, olhando para baixo brevemente antes de me encarar novamente. "Helena, eu sinto muito. Por tudo. Pelo que mamãe e eu fizemos com você. Pelos anos de favoritismo que aceitei sem questionar. Por nunca ter te defendido. Por ter aproveitado de você financeiramente. A desculpa que eu esperara por tantos anos finalmente chegava. E, surpreendentemente, não trouxe a satisfação que eu imaginava.
Em vez disso, senti apenas um alívio melancólico, a confirmação de que não havia imaginado ou exagerado o tratamento injusto, que não era apenas uma sensibilidade minha como tantas vezes fui levada a acreditar. Aceito suas desculpas, Gustavo, respondi simplesmente, e espero que você encontre em Portugal o recomeço que precisa. 3 meses depois, recebi uma foto. Gustavo em frente a um pequeno apartamento em Lisboa, sorrindo timidamente, segurando as chaves. Primeiro lar que realmente é meu, dizia a legenda. Sem ajuda de ninguém. Obrigado por mostrar que é possível. Mostrei a foto para Pedro e Luísa, que observaram com curiosidade o tio que mal lembravam. Ele parece diferente do que eu lembrava, comentou Pedro. Menos arrogante. As pessoas mudam, filho, respondi. Às vezes precisam perder tudo para descobrir quem realmente são. Ele vai nos visitar? Perguntou Luísa. Talvez um dia, respondi honestamente. Mas por enquanto, ele está construindo sua nova vida, assim como nós construímos a nossa. O verão chegou, trazendo consigo o 5º aniversário da nossa mudança para a Holanda. Celebramos com um piquenique no mesmo parque onde havia conversado com minha mãe anos atrás. Jan, agora formalmente meu noivo, ajudava Pedro a empinar uma pipa, enquanto Luísa e Emma coletavam flores silvestres para fazer coroas. Sentada no gramado, observando aquela cena de felicidade simples, permiti-me uma reflexão sobre a jornada que nos trouxe até ali. As palavras cruéis naquele almoço de família. Seus filhos são uma vergonha, que haviam sido o catalisador para uma mudança radical de vida. Meu telefone vibrou com uma notificação. Uma mensagem da minha mãe. Uma foto dela na praia, sorrindo de verdade, sem o sorriso forçado e artificial das fotos antigas. Aprendendo a viver para mim mesma. Espero que esteja orgulhosa de sua velha mãe. E percebi que estava. Não apenas orgulhosa dela, mas de todos nós. De Gustavo tentando reconstruir sua vida sem muletas, de Pedro e Luísa florescendo em um ambiente que celebrava suas individualidades, de mim mesma por ter encontrado a coragem de quebrar o ciclo de abuso emocional e financeiro que havia definido nossa família por gerações. Jan se aproximou, sentando-se ao meu lado no cobertor de piquenique. No que está pensando? Parece longe. Estava pensando em ciclos, respondi. Em como às vezes é preciso uma ruptura completa para que algo novo e saudável possa crescer. Ele assentiu, compreendendo mesmo sem conhecer todos os detalhes da história. Uma das qualidades que mais apreciava nele era sua capacidade de respeitar meu espaço emocional, de não pressionar por revelações que eu não estivesse pronta para fazer. Mamãe! Luísa correu em nossa direção, uma coroa de margaridas cuidadosamente trançadas em suas mãos. Fiz para você. Abaixei a cabeça para que ela pudesse colocar a coroa improvisada. Como estou? Como uma rainha. Ela declarou com a certeza absoluta que apenas uma criança pode ter. Uma rainha muito bonita e muito corajosa. Seus olhos, idênticos aos meus, os mesmos que minha mãe sempre criticou por serem comuns, brilhavam com amor incondicional. Aqueles olhos que nunca precisariam buscar validação desesperadamente, que nunca seriam comparados negativamente com primos ou colegas, que nunca absorveriam a mensagem tóxica de que não eram suficientes. Jan tirou uma foto nossa naquele momento, eu com a coroa de flores torta, Luísa abraçada ao meu pescoço, Pedro correndo ao fundo com sua pipa colorida, Emma perseguindo-o rindo às gargalhadas. Uma imagem de alegria autêntica, livre das amarras do passado. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças foram dormir, sentei-me na pequena varanda do nosso apartamento, olhando para as luzes da cidade que havia se tornado nosso lar. 5 anos antes, havia chegado à Holanda com 2 crianças assustadas, 3 malas e um coração cheio de mágoa. Hoje, tinha uma família ampliada, um futuro promissor e, finalmente, paz. Peguei meu telefone e, após um momento de hesitação, compus uma mensagem para minha mãe. Também estou orgulhosa de você. Por quebrar seu próprio ciclo, por escolher a mudança mesmo na velhice. Talvez, com o tempo,
possamos construir algo novo, não baseado em obrigação ou culpa, mas em respeito e aceitação mútua. As crianças mandam beijos. Boa noite, mãe. Enviei a mensagem e voltei meu olhar para o céu noturno. As mesmas estrelas que brilhavam sobre o Brasil também iluminavam a Holanda, uma constante em um mundo de mudanças. Como as crianças crescendo a cada dia, como os relacionamentos evoluindo, como o amor encontrando novos caminhos para florescer. A jornada que começou com palavras de rejeição, seus filhos são uma vergonha, tinha culminado em uma lição poderosa. Às vezes, o maior ato de amor por si mesmo e por aqueles que dependem de você é simplesmente partir, é romper com o tóxico, é ter a coragem de dizer chega e recomeçar do zero. 6 meses depois, recebi um e-mail inesperado do advogado brasileiro que havia me ajudado durante todo o processo. Helena, tenho o prazer de informar que sua situação de crédito no Brasil foi finalmente regularizada. A documentação comprovando que você foi vítima de abuso financeiro familiar foi aceita, e seu nome foi limpo dos registros de inadimplência. Caso decida visitar o Brasil novamente, não enfrentará problemas legais relacionados às antigas dívidas. A notícia trouxe uma sensação estranha, não exatamente alívio, pois há muito eu havia aceitado que provavelmente nunca mais voltaria ao Brasil, mas uma espécie de encerramento formal. O último capítulo daquela história difícil estava oficialmente concluído. Naquela noite, durante o jantar, compartilhei a notícia com as crianças. Isso significa que podemos visitar o Brasil agora? Perguntou Luísa, sempre curiosa sobre o país onde nasceu, mas do qual lembrava pouco. Poderíamos, respondi cautelosamente, mas não precisamos decidir isso agora. Queria ver a vovó. Ela continuou surpreendendo-me. E o tio Gustavo em Portugal. Seria legal conhecer meus primos também. Pedro, mais reservado como sempre, apenas observava a conversa, mas podia ver que a ideia também o intrigava. Talvez nas próximas férias, sugeri, deixando a porta aberta para essa possibilidade pela primeira vez em anos. Poderíamos fazer um roteiro, alguns dias no Brasil, outros em Portugal. Como uma jornada de reconciliação, comentou Jan, que havia acompanhado toda a história ao longo dos 2 anos de nosso relacionamento. Algo assim, concordei. Não para apagar o passado, mas para mostrar que todos conseguimos crescer além dele. Aquela noite, enquanto arrumava Luísa para dormir, ela fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Mamãe, você ainda fica triste com as coisas que a vovó disse sobre a gente naquele almoço? Aquele que fez a gente vir morar aqui? Sentei-me ao lado dela na cama, considerando cuidadosamente como responder. Às vezes, admiti finalmente. Algumas palavras doem por muito tempo, mesmo quando perdoamos quem as disse. Mas você não se arrepende de termos vindo, né? Ela perguntou, seus olhos grandes fixos nos meus, buscando reasseguramento. Nem por um segundo, respondi com convicção absoluta. Aquelas palavras dolorosas nos trouxeram para cá, para esta vida maravilhosa. Às vezes as piores experiências nos levam aos melhores lugares, se tivermos coragem de seguir em frente. Ela pareceu satisfeita com a resposta, aconchegando-se sob as cobertas. Antes de adormecer, murmurou. Acho que a vovó também aprendeu isso. Que palavras podem machucar? Vi nas fotos que você mostrou. Ela parece mais gentil agora. A observação me tocou profundamente. Mesmo aos 10 anos, Luísa conseguia enxergar a evolução em alguém que mal conhecia, baseando-se apenas em fotos e videochamadas ocasionais. Na manhã seguinte, enviei uma mensagem para minha mãe, algo que raramente fazia espontaneamente. Estamos considerando visitar o Brasil nas próximas férias. As crianças estão curiosas para conhecer o país onde nasceram, para ver você pessoalmente. Nada decidido ainda, mas queria que soubesse que estamos abertos à possibilidade. Sua resposta veio horas depois, provavelmente depois que ela recuperou-se da surpresa. Minha porta e meu coração estarão abertos para vocês, quando e se decidirem vir. Sem expectativas, sem pressão.
apenas gratidão pela chance de um novo começo. Aquela noite, observando o céu estrelado de Amsterdã da nossa varanda, compartilhei com Jan meus pensamentos. Nunca imaginei que chegaria um dia em que considerar uma visita ao Brasil não me encheria de ansiedade e medo. O tempo cura, ele respondeu, envolvendo-me em seus braços. E a distância traz perspectiva. Não foi apenas o tempo ou a distância, refleti. Foi a decisão consciente de priorizar nossa saúde emocional, acima de expectativas familiares tóxicas. Foi a coragem de reconhecer que, às vezes, partir é o único caminho para a cura verdadeira. Ele assentiu, compreendendo a profundidade do que eu expressava. Sabe o que Pedro me disse ontem? Continuei. Ele disse: acho que a coisa mais importante que você me ensinou, mãe, é que família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem te faz sentir seguro, amado e aceito como você é. Garoto sábio, Jan sorriu. Sim, concordei, sentindo uma onda de orgulho. E é por isso que sei que fizemos o certo. Porque mesmo tendo perdido a família tradicional, ganhamos algo muito mais valioso. A chance de definir família nos nossos próprios termos, baseados em amor genuíno, em vez de obrigação. Meses depois, em uma fresca manhã de outono, embarcamos em um voo para o Brasil. As crianças estavam eletrizadas com a viagem, ansiosas para explorar suas raízes, para ver com seus próprios olhos os lugares que conheciam apenas por fotos e histórias. Enquanto o avião decolava, deixando para trás temporariamente a Holanda que havia se tornado nosso verdadeiro lar, refleti sobre a jornada extraordinária que um único momento de crueldade havia desencadeado. Aquelas palavras dolorosas, seus filhos são uma vergonha, haviam sido o catalisador para uma transformação completa. Não as agradecia, certamente. Palavras assim nunca deveriam ser proferidas, especialmente para crianças inocentes. Mas reconhecia que, sem aquela humilhação pública, talvez nunca tivesse encontrado a coragem de romper, de partir, de reconstruir. À medida que o avião ganhava altitude, sentia-me tranquila. Não estava voltando para o passado, mas visitando-o como uma pessoa completamente diferente, mais forte, mais segura, mais capaz de estabelecer e manter limites saudáveis. Uma pessoa que havia aprendido que, às vezes, a verdadeira coragem está não em aguentar situações tóxicas, mas em ter a força para deixá-las para trás e construir algo melhor. E essa, talvez, seja a lição mais importante que poderia ensinar a Pedro e Luísa, que seu valor jamais depende da aprovação alheia, que família verdadeira é construída sobre respeito mútuo e amor incondicional, e que sempre, sempre existe a possibilidade de um novo começo, não importa quão doloroso seja o passado. Se você já enfrentou favoritismo familiar ou precisou se distanciar de relações tóxicas, deixe seu like, compartilhe e comente sua cidade. Suas experiências podem ajudar outros que estão passando pela mesma situação.